Oiê, seja bem-vindo a mais uma aula. Agora nós vamos estar fazendo o nosso pralinê, tá? Que na aula do recheio de mousse de doce de leite, eu falei no pralinê que nós ia estar fazendo ele separadamente, porque eu ia ter que vir para a panela, tá? Então eu tô focando aqui na panela porque é o importante. Pra gente fazer essa receita, a gente vai precisar, gente, de... O que é o pralinê, gente? É o crocantinho, tá? Vai ter a nossa castanha vai ser caramelizada, tá? Então, aqui eu tenho 320 gramas de açúcar, não precisa ser o açúcar refinado, tá? E o que eu vou fazer? E aqui eu tenho 300 gramas de castanha. Eu aqui escolhi castanha de caju e castanha do Pará, tá? Mas pode ser amendoim, pode ser nozes, pode ser castanhas, do jeito que quiser. O que eu vou fazer aqui? Eu coloquei o meu açúcar e eu vou ligar o meu fogo, tá? Então, eu preciso que esse açúcar derreta por completo. Talvez fique pedrinhas, mas não faz mal, a gente vai com o calor da panela depois dissolver, tá? O que eu preciso é que ele derreta. Aqui a gente está utilizando o método de caramelo seco, tá? A gente tem tem o método seco e o método molhado de fazer o caramelo, que é aquele que vai água, tá, gente? Então aqui a gente está utilizando o seco, que vai só o açúcar na panela. Vou esperar que ele derreta e eu não devo ficar mexendo aqui, tá? O de água não se mexe nunca. Esse aqui eu só vou começar a mexer quando eu ver que tá começando a derreter. Daí eu venho com a minha colher e vou ajudando, tá? Mas se eu começar a mexer agora, eu não vou dar espaço para ele derreter e ele pode começar a queimar ou embolotar demais, tá? Açucarar, daí não vai ficar legal. Eu quero que ele derreta uniformemente, então eu vou deixar o fundo começar a derreter para depois eu começar a dar uma mexida, tá? De leve, até que ele derreta por completo. E o método seco. O outro método de fazer caramelo é quando a gente bota uma porção de água, uma porção de açúcar e também umas gotinhas de vinagre para estabilizar a nossa calda, tá? Mas no caso de hoje a gente vai fazer só com o método seco. Dá para fazer pralinê com outro método? Dá também, tá, pessoal? Por isso que eu tô dizendo que existem dois métodos. Então, pessoal, o pralinê que a gente está aprendendo aqui hoje é de origem francesa, tá? Ele se trata de um doce feito com amêndoas caramelizadas, como eu disse. Então ele vai ficar um crocante de castanhas, amêndoas, castanhas, pode ser nozes, tá? O que você tiver. Também tem como utilizar, ó, aí tá começando a derreter. Também a gente tem como utilizar ele triturado, tá? Que é o farelo. Muita gente utiliza o mesmo pralinê, só que em farelo, tá? No caso, na nossa receita, no nosso bolo, quando a gente for montar o nosso bolo, ó, aí tá começando a derreter. Quando a gente for montar o nosso bolo, eu vou querer pedaços graúdos, que é pra pessoa sentir, tá? Então, assim, vai depender de como você quer utilizar. Essa receita pronta, esse pralinê pronto, bem embaladinho, tá? Em temperatura ambiente, ele fica até 15 dias, tá? Bem embaladinho, temperatura ambiente, tu vai fazer ele, vai quebrar ou vai deixar inteiro, vai embalar bem e vai guardar lá num lugar sequinho, fresquinho, por até 15 dias, tá certo? Existem, gente, mais dois tipos de pralinê, tá? O mais utilizado aqui no Brasil, que a gente gosta de botar nas tortas, é esse, mas também tem o pralinê belga e também tem o pralinê dos Estados Unidos. Então, às vezes a gente escuta falar em pralinê e vê uma outra receita que vai chocolate, vai como se fosse um bombonzinho, é o pralinê belga, tá? Então, aqui que a gente tem que cuidar, ó, quando ele começa a ficar essa cor de caramelo, começar a cuidar para não queimar, tá? Eu tô com o fogo alto aqui e eu vou ver se daqui um pouco eu não vou baixar, então aí tu vai controlar o teu fogo, tá? Como eu disse, ó, agora que ele tá derretendo, se eu não mexer, ele vai queimar. Eu não quero que ele queime. Mas também, se eu mexer demais, ele vai açucarar, vai ficar... não vai ficar bom, tá? Vai demorar mais ou não vai dar certo. Não vai ficar do jeito que a gente quer, que a gente precisa. Porque quando açucara, a gente fica o açúcar dentro da calda, sabe? Eu não sei se você já viu uma calda açucarada. Então não é o que a gente quer aqui. A gente quer
que ele fique um caramelo e não um açucarado. Tá, eu vou virar a panela aqui que eu vi que um lado tá esquentando mais que o outro. Então já dei uma viradinha. Controla aí a tua panela, controla o teu fogão, tá? O meu tá com fogo alto ainda. Se eu ver que eu preciso baixar, eu vou baixar. Não é difícil, gente, mexer com caramelo, tá? A gente só tem que ter atenção e cuidado para que não queime. Tanto esse método de caramelo seco quanto o outro, se tu tiver sempre atenta, começar a aprender a ver ponto de calda de caramelo, não é difícil, tá? E é um diferencial entre as confeiteiras, porque poucas confeiteiras trabalham com caramelo, tá? Maçã caramelada, olho de sogra caramelado, doce caramelado. É uma ideia aí para quem gosta de fazer doces também, além de bolos. É um diferencial hoje em dia, tá? As pessoas parecem que têm medo de mexer com calda e não precisa, tá? Ó, eu tô vendo que ainda tem bastante açúcar, tá? Apesar dele estar derretido, eu tô vendo os gruminhos do açúcar ainda, muito presente aqui. Eu quero que ele derreta um pouquinho mais, tá? Também tô vendo que tem gruminhos, ó, pedacinhos, né? Eu comecei a sentir o cheirinho de caramelo, eu desliguei o fogo, mas eu vou ficar aqui um pouquinho, ó. Eu vou ver se eu consigo desmanchar melhor, tá? Também se ficar alguma coisinha, não vai ter, não é um Deus nos acuda, tá? Não se preocupe tanto, porque ali misturado com as castanhas que a gente tem, olha como é simples, foi só derreter o açúcar, só derreter o açúcar. Misturado com as castanhas que a gente tem, esses pedacinhos, se ficar pouquinhos pedacinhos, não tem tanto problema, tá? Mas quanto mais lisinho, quanto mais derretido o nosso açúcar, melhor. Agora, é melhor que fique com pedacinhos do que queimado. Então, vamos lá? Olha que simples. A gente vira aqui, eu vou abrir o meu tapete. Caso você não tenha o seu tapete de silicone, se quiser mais calda, a gente pode aumentar a quantidade de açúcar, tá? Eu gosto mais de sentir as castanhas do que o próprio caramelo, tá? E para quebrar, eu acho que vai ficar melhor. Também posso reduzir a minha receita pela metade, não tem problema, tá? Por exemplo, em vez de 300 gramas de castanhas, eu posso utilizar 150 de castanhas e mais ou menos a metade de proporção de açúcar, dá também. Eu vou virar aqui, e aqui como a câmera tá na minha frente aqui, eu não tô numa posição muito boa, depois eu tiro o restinho, mas é só pra você ver, tá? Ó. Ele estando... eu não tenho tapete de silicone, Cris, o que eu posso fazer? Posso colocar numa forma, numa assadeira, tá? E depois ele começa a soltar, tu vai soltar ele vai esfriar e vai soltar. Ou também, gente, no mármore, tá? Também dá no mármore untado daí, tá? Na forma, a gente faz teste e dá certo. Geralmente, forma de alumínio vai soltar tranquilo. Depois disso aqui frio... Isso aqui esfriou, a gente vai quebrar. Como é que a gente quebra? A gente coloca num saquinho e dá umas batidinhas em cima com uma colher de pau ou com um rolo de macarrão. O que tu tiver na tua cozinha, que seja, né, da própria cozinha, da tua confeitaria, e que dê pra dar umas batidas. Quebrando eles, pode guardar quebradinho ou pode guardar assim, tá? Não tem problema nenhum. Certo, pessoal? Então tá aqui o nosso pralinê. Isso aqui é o famoso pralinê, que a gente chama do crocante no bolo. E eu espero que tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Lá na montagem do bolo você vai estar vendo ele quebradinho, certo? Grande beijo. Oiê, vim bem rapidinho aqui só para dar um recadinho para você que é inscrito aqui no canal. Se você não é inscrita, se inscreve agora porque a oportunidade é única e é exclusiva para quem é inscrito e quem me acompanha aqui nesse canal, tá, gente? Eu fui uma que migrei da confeitaria tradicional para confeitaria artística. Aqui no link da descrição, o PAP, ele de 147, ele tá por 37 apenas. Então é a hora de aproveitar. Se você quer migrar para essa confeitaria artística, que é onde a gente realmente é valorizada no nosso trabalho, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você conhecer melhor o PAP, que é o Pasta Americana na Prática, tá bom? Fica aí com Deus, um grande beijo, muito obrigada. Mas corre, não perde a oportunidade, porque eu não sei até quando que eu vou deixar aqui, tá bom? Beijo!